Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, nós estamos retornando desta feita para a quinta aula da teologia do Novo Testamento. E nesta quinta aula, nós vamos estar, de acordo com o nosso cronograma, que eu apresentei a vocês no início da matéria, nós vamos estar abordando a lição de número 5, ou melhor dizendo, a lição de número 7 e a lição de número 8, tá? Então, nós temos aqui subsídios, informações para as lições 7 e 8, tá? Então, nós vamos procurar ser bem, sintetizar bem para o aproveitamento de vocês, tá? Então, a lição de número 7, ela tem o título A Igreja do Espírito Santo. Tá? Então, eu vou pontuar aqui, de acordo com os objetivos, para nós sermos um pouco mais dinâmicos. Tá? Então, o primeiro objetivo propõe que devemos reconhecer o papel vital desempenhado pelo Espírito Santo na Igreja de Cristo. Tá? Então, na aula passada, nós percebemos que o ingresso da pessoa para a salvação, para os privilégios da salvação, é pela obra de Cristo, mediante a atuação do Espírito Santo. Então, nós somos inseridos no corpo de Cristo, tá? Então, quem administra os negócios da igreja é o Espírito Santo através dos dons e dos ministérios usando as pessoas, tá? Então, pegando aqui por análise o Atos dos Apóstolos, vamos avançando um pouco aqui, o Espírito Santo está relacionado com a vida, a vitalidade e a missão da igreja. Então, ou seja, a igreja, ela depende do Espírito Santo. Ela recebe o Espírito Santo, tá? Então, cada crente, quando ele aceita Jesus, ele já tem o Espírito Santo, depois você tem um revestimento ou o batismo do Espírito Santo, e aí você vai desempenhar as suas tarefas pelo poder ou pela atuação do Espírito Santo. Então, o destaque aqui é o plano e o poder do Espírito Santo na igreja. E quando você recorre ao objetivo 2, que vai falar sobre o recebimento, recebendo o Espírito Santo melhor, tá? Então, vou explicar aqui como que os crentes recebiam o Espírito Santo no livro do Atos dos Apóstolos, tá? Então, os discípulos, eles tinham, em primeira instância, a autoridade do nome de Jesus, tá? 1 João 1:16, todos que recebem, todos nós recebemos também a sua plenitude, graça sobre graça, tá? Agora eles recebiam a plenitude do poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos o marco do Pentecostes, a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, se cumprindo o dia de Pentecostes em Atos 2:1, quando nós analisamos com Lucas capítulo 24, 49, tá? Atos 1:4 e versículos 8, nós vamos ter esta compreensão, tá? Então, as características do início do ministério do Espírito Santo na igreja foi pelo Pentecostes, ou o derramamento, ou a plenitude do Espírito Santo, que Jesus disse que é a promessa do Pai, que Ele mesmo disse, né, que de mim ouviste. Então, quando você analisa a descida do Espírito Santo, lá no capítulo 2, com Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, nós vamos perceber algumas coisas interessantes ali, tá? Você tem a evidência de línguas como que de fogo e um som veemente que encheu toda a casa. Você tem a evidência de falar em outras línguas, que tornou um fenômeno
recorrente a partir desse evento. Então, falar em línguas passou um fenômeno recorrente e houve o recebimento de poder, tá? Potencializando a igreja para a tarefa de pregar o evangelho na autoridade do nome de Jesus. Então você vai ter aqui alguns elementos fundamentais do Pentecostes na vida e ministério da igreja. Quando você analisa Atos capítulo 2, dos versículos 38 a 39, primeiro o arrependimento para a salvação, presença do Espírito Santo na igreja, a abrangência transcultural do Pentecostes após a experiência inicial. Tá? Então nós vamos perceber que o relato é que ocorreram renovações subsequentes à plenitude do Espírito. Né? Quando você pega capítulo 4, versículos 8 e 31, tá? Houve ali o enchimento do Espírito Santo, entretanto sem aquelas evidências visuais, né? Do vento, línguas repartidas como de fogo, isso não foi percebido, mas a evidência das línguas estranhas, ou do poder de Deus, o enchimento, isso foi recorrente. Você tem o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 15 a 17, deixa claro que a plenitude do Espírito é um ato somente possível para aqueles que nascem de novo, tá? Para aqueles que nascem de novo, tá? Se tiver algumas evidências fora disso, tá? Existe um dom, né? Que é o dom do discernimento de espírito, para saber de que procedência é isso. Pode ser de procedência humana ou de procedência maligna e não divina, tá? E aí, a partir desse momento, então, a igreja ela passa a ministrar no Espírito Santo, tá? Sobre a influência, sobre o poder do Espírito Santo, tá? Então, o objetivo 3, ele tem a proposta de descrever o efeito do Espírito Santo sobre o ministério da igreja. Então, a igreja, ela tem um ministério, e como é que o Espírito Santo ele atua na igreja para que este ministério ele venha a ser cumprido de maneira efetiva, eficaz e efetivamente, tá? O Espírito Santo ele tem poder para tal, tá? Então a igreja somente ela iniciou com o Pentecostes. Então, o Espírito Santo, ele foi o marco das ações da igreja. Então, quando você pega o Espírito Santo, quando Jesus iniciou seu ministério terreno, o Espírito Santo veio sobre ele e o capacitou. Mas Jesus já tinha o Espírito Santo na vida dele quando criança, tá? Mas esse enchimento, essa capacitação, ela ocorre lá em Lucas capítulo 3, versículos 22. No ministério da igreja, nós temos lá as referências em Atos 1 e 8 e Atos 2 e 4. Tá? Em Atos 1 e 8 diz que eles receberiam a virtude do Espírito Santo para serem testemunhas. Em Atos 2 e 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, essa descida, ou essa plenitude, esse batismo, tá? Ele marcou com a sua presença tanto no aspecto de dinamizar a igreja e como potencializar a igreja para realizar as suas tarefas. Então, a igreja ela passa, sob a autoridade do nome de Jesus, a cumprir sua missão sobre o poder do Espírito Santo, tá? Então, o Espírito Santo, ele passa a administrar os negócios da igreja, tá? É por isso que Jesus diz sim que o Espírito Santo é o outro consolador, tá? E ele vem como paracleto, ele vem como advogado, ele vem
para cuidar das coisas de Cristo, que é a sua igreja. E administrar é a área da ciência, né, que é responsável por gerir recursos, tanto humanos como materiais. E vocês vão perceber que isso está implícito nessa questão aqui, tá? Então, uma das funções administrativas é planejar, organizar, dirigir e controlar. E isso tem o propósito de atingir os fins específicos. Vocês vão perceber que quando Jesus ele cria a sua igreja, ele edifica a sua igreja, ele o faz com objetivos específicos, né? Tem ali objetivos específicos, tá? E ela tem então a incumbência de atingir esses objetivos estabelecidos pelo próprio Deus. Então nós vamos ver que dentro desta visão do Espírito Santo ao administrar a igreja, tá? Ele é fundamental quanto à disciplina na igreja, tá? Considerando que o salvo ele faz parte do reino de Deus, tá? Faz parte do reino de Deus. Então, como origem do termo disciplina no latim, ele tem a ideia aqui de doutrina, de disciplina de uma pessoa, tá? Especificamente no campo moral. E o Espírito Santo é quem instrui cada indivíduo, tá? No campo ético, no campo moral, bem como no campo espiritual, tá? Em uma outra questão que o Espírito Santo ele trabalha também, e quando no ponto anterior de disciplina aqui, entra a santidade, a perfeição, o desenvolvimento da salvação, como Paulo diz, e assim por diante, o crescer na graça e no conhecimento, e assim por diante. No relacionamento de obreiros, uma das funções administrativas cabe ao Espírito Santo, nessas ações de planejar, de organizar, dirigir, controlar a igreja, qualificar pessoas para cargos ou funções no contexto da igreja. Então, mediante a operação dos dons e dos ministérios, é que isto vai ocorrendo, tá? Então a igreja ela tem um ministério específico e Deus ele vai dar pessoas, tá? Com dons e com ministérios específicos para ajudar nesse desenvolvimento da igreja. Então, dentre esse deve ser o quê? O princípio, tá? Quando Jesus ele usa o apóstolo Paulo, quando ele vai instruir lá o corpo de obreiros na região da Ásia Menor, numa reunião ministerial ali nas redondezas de Éfeso, ele diz o seguinte: olhar por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então veja só, o Espírito Santo constitui bispos para apacentar a igreja de Deus, e esta igreja, ela foi, Deus aqui é o próprio Cristo, né? Que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ele coloca aqui a deidade de Jesus Cristo, tá? Então, ser um obreiro na casa do Senhor, tá? É uma responsabilidade muito grande, não é motivo de orgulho e nem de ostentação, mas é de reverência e de temor a Deus. Por outro lado, o Espírito Santo, ele atua também na questão da orientação da igreja. Ou seja, nas circunstâncias improváveis, o Espírito Santo é que orienta as tomadas de decisão. Os irmãos vão perceber no livro dos Atos dos Apóstolos alguns momentos muito interessantes em que tem ali a intervenção do Espírito Santo no contexto da igreja, no contexto do corpo de ministérios, tá? Para dar a devida orientação. Tá? Você vai perceber no concílio, no capítulo 15, né?
esta ideia ela está implícita lá. Vocês vão perceber também quando houve o momento de João, no melhor de Barnabé e Paulo serem encaminhados para o ministério, tá? Eles estavam orando lá, diz isso aqui pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Quando Pedro ele vai para pregar na casa de Cornélio, tá? Há uma intervenção de Deus orientando como deveria ser o proceder de Pedro, entendeu? Então vocês percebem como o Espírito Santo atuou na igreja primitiva, e assim deve ser também nos nossos dias, tá? Uma outra questão que tem aqui é o perigo de se resistir ao Espírito Santo, tá? Quando nós nos debruçamos nas páginas 123 a 124, nós vamos ver ali que há uma premissa do Espírito Santo em relação ao mundo e ao seu poder de convencimento. Já na questão do cristão, daquele que já tem Jesus no seu coração, existe também a questão da pessoa de deixar não ser convencida pelo Espírito Santo. Temos aqui a resistência. Você vai perceber Israel no decurso da sua história, como eles resistiram a Deus, que rejeitaram ao Messias. Tá? Então, o indivíduo ele tem esta capacidade de aceitar ou rejeitar. Tá? Rejeitar o Espírito Santo é opor, tá, ao seu desempenho na vida pessoal e, consequentemente, no ministério da igreja. Quando nós desdobramos a teologia dentro das cartas de Paulo e das epístolas gerais, os irmãos vão perceber exatamente isto, o grande cuidado que os apóstolos tiveram, que os escritores tiveram, de alertar, né, esse tipo de pessoas no contexto da igreja, de resistir ao Espírito Santo com a introdução de heresias no contexto da igreja. E aí nós vamos ter, num outro lado também, a mensagem da igreja, ou seja, a teologia de Atos dos Apóstolos envolve o relacionamento entre o Salvador, pecador e salvos. Tá? Então, quando nós lemos Lucas, capítulo 24, 46 e 47, Mateus 28, de 19 a 20, e Marcos 16, 15 e 16, você vai ter a ideia ali que a igreja ela é comissionada para a pregação do Evangelho. Tá? E quando nós entramos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber como era a mensagem da igreja, tá? Que ela dava ênfase ou demonstrava a realidade da morte redentora de Cristo na cruz, tá? Apresentava Jesus como crucificado, o Cristo ressurreto e o Cristo exaltado. Pelo outro lado, demonstrava também a situação do pecador, tá? Também o julgamento de Deus sobre o pecador, as prerrogativas do arrependimento e como se dava a remissão deste pecador. E também ela demonstrava, pelo outro viés, como era os salvos, tá? Os salvos em sua comunhão com Deus. Tá? Então, apresentava Jesus Cristo, tá? A obra de Cristo, tinha o foco do pecador e você tinha também os cuidados para que a igreja, que os salvos, mantessem a sua vida de comunhão para com Deus. Eram preocupações prementes na mensagem da igreja primitiva. A evangelização, a obra da redenção, demonstrar a situação do pecador e também a manutenção da vida dos salvos, a manutenção da vida dos salvos. Daí, quando você pega a mensagem do Redentor, você vai perceber a centralidade, ela está na morte
e na ressurreição de Cristo. Então, a cruz, ou o plano da salvação ou da redenção está centralizado aqui na cruz, tá? Então a cruz, ela foi o propósito central de Deus para com o Messias, tá? Então quando você pega Atos capítulo 8 e versículo 32, tá? Você vai perceber que as escrituras, elas enfocavam, tá? Ele vai dizer assim: e o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro. Lembra quando o eunuco estava lendo e não entendia, tá? O foco era este. Aí o Filipe, ele passa a evangelizar a partir deste princípio, né? Começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus, o plano da redenção, mostrou a situação do eunuco, tá? A ponto dele se tornar um salvo quando ele aceita Jesus como Salvador. Então você tem os sofrimentos de Cristo, tá? Diante de Pôncio Pilatos ali, se você vê que é ponto pacífico, tá? Que a morte de Jesus foi uma morte vicária, ele morreu pelo outro, é uma morte substitutiva, a fim de redimir, de tirar ou de indenizar, tá, o pecador. Então Lucas, ele vai demonstrar no início, na introdução do seu evangelho, ele vai deixar bem claro lá no versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo. Tá? Então Jesus teve uma morte vicária, ele ressuscita, ele apresenta-se vivo. Tá? Então a proclamação do evangelho, ela tem que focar inicialmente a morte de Cristo, consequentemente os seus sofrimentos, tá? E dentro desta visão é que o pecador, ele vai estar convencido qual era o seu estado e de que situação ele é redimido. E na ressurreição de Cristo, tá? Nós vamos perceber que quando Cristo, ele ressuscita, ele faculta, tá, a Deus, tá, a manifestação da sua graça ou dos privilégios da salvação. Cristo ressuscitou por causa da nossa salvação. É muito claro isso, tá? Então Lucas, ele faz os registros incontestáveis da realidade da ressurreição física de Jesus. O seu corpo retornou da sepultura, tá? E quando nós pegamos Romanos capítulo 4, versículos 24 e 25, Paulo também, ele esclarece bem, ou ele lança luz sobre esta realidade, dizendo: mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Sem ressurreição não haveria justificação do pecado. Então, aí vamos ver que após a morte, Cristo, ele é exaltado, ele é elevado à destra de Deus Pai, e aonde ele exerce hoje o trabalho de sacerdote. Então é interessante quando nós olhamos a profecia de Isaías 53 com Daniel capítulo 7, dos versículos 13 a 14, nós vamos perceber como essas duas passagens, Isaías 53 e Daniel 7, 13 e 14, como se concilia o Cristo sofredor com o Cristo exaltado, aquele que vem para reinar, tá? O servo sofredor e o rei messiânico que vem para reinar. Então o Cristo exaltado hoje está aguardando o momento de retornar
para buscar a sua igreja e implantar o reino milenial, tá? Daí você tem a mensagem aos não redimidos, que nós já destacamos um pouco sobre isso, tá? Que o pecador está sob juízo, tá? Que é inevitável, ele não tem como sair dessa situação, a não ser que ele aceite Jesus que morreu no lugar dele. Então, ao pecador, tá? Ele é chamado para o arrependimento. Tá? Uma das coisas que nós vamos perceber de maneira bem clara é tanto João Batista, o teor da mensagem dele era chamando as pessoas ao arrependimento, tá? Chamando as pessoas ao arrependimento. E você sabe que o Evangelho ele tem um alcance universal, tá? Todas as nações, povos e línguas, tá? Então, João Batista começa anunciando para o seu povo, arrependei-vos. Daí Jesus também, ele inicia o seu ministério terreno nesse mesmo teor, arrependei-vos. E a igreja primitiva também, ela inicia o evangelho, a pregação do evangelho, anunciando o arrependimento, tá? Então, o Espírito Santo, no convencimento do pecador, a pessoa, ela crê no Senhor Jesus para ser salvo. Então, a redenção, ela é mediante a fé, tá? Onde a pessoa, ela é redimida dos seus pecados, recebe o perdão pelo nome de Jesus, é libertada do poder do pecado e do poder de Satanás, tá? É por isso que o Espírito de vida agora atua em nós, o Espírito de Cristo, o Espírito da liberdade, tá? Nós não estamos mais debaixo do poder do pecado e nem do poder de Satanás. O Evangelho, ele apresenta isso, tá? Então, quando a pessoa ela se converte, ela entra na comunhão dos santos, tá? Que a salvação, ela é descrita exatamente nessa questão da comunhão, da eclésia, tá? Então, o ecletói, o evangelho, quando ele é pregado, ele tem essa seguinte perspectiva, é que a pessoa saia do estado pecaminoso, do mundo em que ela está vivendo e venha para reunir-se em Cristo juntamente com a igreja pelas prerrogativas da salvação gloriosa e poderosa. Então, a partir desse momento, a igreja ela passa a desfrutar o quê? Da comunhão. E a coinonia, tá? Ela é percebida por três aspectos. Primeiramente, através da doutrina dos apóstolos, tá? Quando nós pegamos a formação da doutrina dos apóstolos, é muito claro isso, que a igreja ela foi fundamentada quanto à fé e à vida cristã na doutrina dos apóstolos, que vocês vão perceber que ela tem ali uma revelação progressiva, histórica, unificada, circunstancial e final. Daí depois você vai ter aí a comunhão, tá? Que ela está relacionada, tá? A vida que nós vivemos com Deus. João diz que a nossa comunhão é com o Pai e com Deus e com o seu Filho, e consequentemente com os irmãos que fazem parte desta questão da igreja, tá? E além dessa questão da comunhão, a igreja ela tem a prerrogativa da adoração, ou seja, tudo aquilo que venhamos fazer é para a glória de Deus. A vida cristã é uma vida de adoração. Tá? Quando nós partimos então para a lição de número 8, tá? Então quando você tem essa ideia do Espírito Santo com a igreja, essas relações gloriosas e poderosas, tá? Que está dentro dessa questão da igreja do Espírito Santo. Tá? Então agora nós vamos ver dentro da lição
de número 8, tá? O homem, o seu mundo e a necessidade da redenção, tá? E é interessante que o manual aqui, ele vai apresentar uma visão muito interessante, entrando aqui já para as cartas de Paulo, principalmente a carta aos Romanos, a teologia de Paulo. Ele vai apresentar aqui alguns termos que são interessantíssimos para termos aí um pensamento correto da natureza humana e como ele pode se relacionar com Deus. Tá? Então, o primeiro objetivo aqui é distinguir os vários componentes da natureza humana. Tá? Então, basicamente, nós vemos o homem como uma tricotomia, espírito, alma e corpo. Mas quando nós desdobramos aqui já num pensamento um pouco mais avançado, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele usou várias expressões ou várias palavras para tentar demonstrar o homem na sua totalidade. Então a primeira palavra aqui é a alma, que é psique, tá? Essa palavra ela descreve a vida natural do homem, tá? Quando nós pegamos lá Romanos 13, 1 e 3, ele diz assim: o Senhor mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e eu fiquei só, e buscam a minha alma, os quais pela minha vida expuseram a minha cabeça. Então você fala que ele fala aqui de alma, ele fala de minha vida, ele fala de minha cabeça, tá? Então ele, o que está dizendo aqui que é um tipo vulnerável de vida, é uma vida passageira e uma vida fadada à destruição, à morte física ou à corrupção. É uma vida vivida no corpo animal. É aquilo que ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, 44, quando ele diz assim: semeia-se corpo animal e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, na passagem, ele está se reportando a vida terrena, a vida natural e a vida temporária. Então, quando você pega aqui, busca a minha alma, a minha vida e a minha cabeça, tá? Então, a ideia que ele está se referindo aqui é a vida terrena, natural e temporal. A vida espiritual, ela estava intocável, tá? Quando você pega, o viver é Cristo e o morrer é ganho. E descreve também o centro da personalidade humana, tá? Quando você pega psique, tá? Coríntios 2, 1 e 23 diz assim: invoco, porém, a Deus por testemunha da minha alma, que para vos poupar não tenho até agora tenho ido a Corinto. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quisemos comunicar-vos, não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma. Tá? Então ele deixa claro aqui que ele está falando aqui das faculdades, do intelecto, da sensibilidade, das vontades, as capacidades, habilidades e ações que se estendem além da parte física. Revela aqui o interior. Tá? No texto anterior diz assim: querem a minha cabeça, querem a minha vida, tá? O meu corpo, vão tirar a vida do meu corpo. Tá? Daí você tem o pneuma, que é espírito. Tá? A palavra espírito é examinada por Paulo aqui, é aquela parte que relaciona com Deus. Tá? Segundo a teologia de Paulo, cada pessoa possui um espírito, o espírito humano. Tá? 1 Coríntios 2 e 11, assim: porque pelo qual todos os homens sabem as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o pensamento aqui é que o espírito humano do homem, no estado de pecado, ele está inativo. Suas ações
decorrem do ato da conversão. Tá? Então, aqui, pneuma é utilizada sobre 4 aspectos. Primeiro, é a parte da natureza humana que se relaciona com Deus, tem a capacidade de corresponder a Deus, é onde pode tratar com as questões espirituais e está sob o controle do homem. Tá? Então, o espírito humano basicamente tem essas características. A outra palavrinha que ele vai usar é carne, tá? Sarx, tá? Objetivamente, essa palavra ela é aplicada à parte física do homem, tá? Quando você pega Romanos 2:28, diz assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente da carne, tá? Então ele está falando aqui da composição biológica. Vejam só lá em 1 Coríntios 15:39, ele diz assim: nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens e outra é a carne dos animais, outra é a carne dos peixes e outra é a carne das aves. Tá? Então ele está falando aqui de uma composição biológica do ser humano. Então o uso no sentido teológico, tá? O uso da palavra carne, ela tem também uma conotação ética. Natureza carnal do homem que se opõe às coisas de Deus. Inclinação da carne, das fraquezas da carne, ou seja, as capacidades mediante sentido correlacionados com as faculdades da alma, desencadeia em nós o que Paulo chama de obras da carne. Então, naturalmente, aqui ele está falando a percepção do mundo exterior que é possível pelo uso da natureza carnal, consequentemente dos sentidos. Ele vai usar uma outra expressão aqui, corpo. A palavra no grego é soma. Então, o corpo humano é uma máquina perfeita que funciona a partir da atuação conjunta de diversos sistemas. Tá? Então, em termos biológicos, é uma formação de células que formam tecidos, os quais formam órgãos e, por sua vez, formam sistema. Então, o ser humano tem pelo menos 10 sistemas que funcionam interrelacionados. Então, o corpo humano foi atingido pelo pecado, assim como as demais partes. Tá? Então, quando você fala em sistema respiratório, sistema digestivo, e assim, sistema reprodutivo, e assim por diante. Tá? Então, na teologia de Paulo, o corpo não é maligno por si só. Tá? Por si só. Tá? No pensamento de Paulo, o corpo ele tem as seguintes questões. Tá? Então, quando o homem pecou, tá? O pecado é o homem na sua composição total, espírito, alma e corpo. Não tem como o homem só ser pecador no corpo, só ser pecador no espírito e só ser pecador na alma. Tá? Se ele ter um pecado através do corpo, tá? A sua alma e o seu espírito está comprometido. Tá? Então não tem como, em termos de salvação, o corpo ir para o céu e a alma e o espírito ir para o inferno, ou vice-versa. A alma e o espírito ir para o céu e o corpo ir para o inferno. Tá? É na totalidade. Quando você pega a teologia de Paulo, nós vamos ter bem esta visão e esta correlação. Tá? Então, no pensamento teológico do corpo aqui, nós temos o seguinte: o corpo é corruptível, o corpo é instrumento tanto para Deus como para o pecado. O corpo deve ser mortificado no sentido espiritual quanto às obras do pecado, mas potencializado para o serviço de Deus. O corpo deve estar sob o domínio da pessoa pelo Espírito. O corpo deve ser santificado. O corpo é templo do Espírito Santo. O corpo, escatologicamente, ele aguarda a redenção. Tá? Quando você lê o capítulo 15
Da 1 Coríntios você vai ter ali a teologia da ressurreição, que está relacionada exclusivamente ao corpo humano do crente. Ali é característica do corpo do crente, do cristão, do redimido. Tá? Paulo não trata ali no capítulo 15 do corpo do pecador, tá? Da ressurreição do pecador. Daí você tem coração, que é uma palavra cardia. Então, no conceito teológico, indica a parte da natureza humana que está envolvida com as faculdades da alma e do espírito. Indica a vida interior da pessoa, regida pela alma e pelo espírito. Tá? Então, quando você estuda a Bíblia, tem horas que ele está falando ao sistema do coração, e tem horas que ele está utilizando aqui no conceito teológico como faculdades do espírito e da alma. Tem hora que ele fala da alma e tem hora que ele fala do espírito. Ele vai falar sobre mente, que é a palavrinha nous no grego. Tá? Então a mente humana está ligada ao conhecimento e ao saber. Os gregos eram conhecidos pela busca da sabedoria. Na teologia de Paulo, mente é tida, tá, como o centro do raciocínio e do entendimento, tá? Levar a mente cativa ao conhecimento de Cristo. Então, a mente ela está sujeita aos padrões de moralidade e da verdade. Tem obrigações morais. Pode ser influenciável e chega a ser cega, réproba, carnal e fútil. Tá? Aquilo que diz assim, a corrupção da mente. Tá? Daí depois tem a palavra consciência, é uma expressãozinha que se diz sineidesis, tá? Que é uma descrição da consciência ou conhecimento consciente dentro do homem, que ele deve responder a um padrão de julgamento que está acima dele, mediante o qual deve julgar a si mesmo. Tá? Lá no capítulo 1 de Romanos e capítulo 2, Paulo ele discute muito bem esta questão da consciência. Tá? No capítulo 3 também de Romanos, tá? A questão da consciência. É aquilo que nos leva a fazer o que é certo ou o que é errado mediante o julgamento. É por isso que até mesmo aqueles que não conhecem o Evangelho, eles serão julgados pela consciência que eles têm de Deus, pelo conhecimento empírico que eles têm de Deus. Então, por si só, não é um guia infalível a consciência. Ela deve ser caracterizada como boa e regida pela fé. Tá? Então, você tem a natureza humana dentro dessas questões que foram apresentadas aqui da seguinte forma. Tá? Então, o termo alma significa a personalidade individual. Espírito, o homem em relacionamento com Deus. Carne, natureza não salva do homem. Corpo, natureza física do homem. Coração, natureza emocional. Mente, centro do raciocínio. Consciência, conhecimento moral. Tá? Essa é a síntese daquilo que nós averiguamos até aqui. Daí, por outro lado, nós vamos ter o quê? O mundo em que vivemos. Tá? Temos que reconhecer aqui as forças do mundo espiritual, e Paulo ele vai estar falando aqui do mundo respeito às influências que ele tem sobre a vida moral, ou o sistema de vida desse mundo habitado, desse cenário histórico, aonde as pessoas elas relacionam conosco. É aquilo quando Jesus orou, dizendo que pediu ao Pai para não nos tirarem do mundo, mas nos guardar do mundo. 1 Coríntios 5,10 diz assim: isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou aquelas pessoas, tá, que são avarentas, roubadores, idólatras. E nós precisamos tomar cuidado com o sistema do mundo,
aonde João diz que nós não podemos amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Então, dentro desse sistema de homens caídos, tá, existem forças espirituais que estão atuando, que estão trabalhando. Tá? Então, nós precisamos contrastar aqui os anjos de Deus com os anjos de Satanás, que Paulo ele vai adentrar um pouco lá na frente sobre a guerra, a batalha espiritual, ou o mundo espiritual, a sua existência e as suas influências. Então você tem atividades, né, nessa dimensão espiritual, tá? Então os anjos de Deus, tá? Eles são os anjos em si, quando da sua criação, são criação de Deus, eles estão divididos em categoria. Ele vai citar as suas atividades quanto à lei de Moisés, acompanha a história universal. Então nós vamos perceber que eles ministram a favor daqueles que iam de herdar a salvação. Daí você tem, os irmãos já estudaram a doutrina dos anjos, tá? Só para relembrar aqui que Satanás e os seus anjos, que houve um momento em que Satanás ele cai, e a terça parte, de acordo com o Apocalipse, o acompanham, tá? E aí, a partir desta queda, há uma luta entre os seres espirituais de Deus e os seres de Satanás. E a atuação de Satanás é entre os homens, o sistema mundano e até em partes da natureza, tá? Então, há uma oposição declarada a Cristo e aos seus redimidos. Quando você vê o Evangelho, você percebe como os demônios, o Satanás e os anjos caídos reconheciam que Cristo era o Filho de Deus e como eles tentavam opor a Cristo Jesus e respeitavam também a autoridade de Cristo. Por outro lado, você vai ter a natureza do pecado no objetivo 4 aí, tá? Onde vai tentar explicar a teologia do pecado segundo Paulo. Ele vai procurar dar aqui uma definição do pecado, né? O pecado ele é um princípio sempre presente e residente dentro de cada pessoa. Nós somos livres do poder do pecado, mas não da presença. Então, ela tem um efeito em cada indivíduo, o pecado tem efeito na comunidade e o pecado tem efeito no relacionamento da humanidade com Deus. Tá? Então você vai ver a abrangência do pecado sobre alguns termos que o apóstolo Paulo ele vai colocar aqui, que está relacionado aí na lição, que é palavras gregas, tá? Ele vai colocar a palavra armatia, que é o objetivo, a definição dela é errar o alvo, ou intento, ou o padrão de Deus. Romanos 3 e 9 é a referência, onde aparece a palavra armatia. A outra palavrinha é parabases, tá? A ideia, a definição é transgredir a lei, onde você tem essa expressão lá em Gálatas 3 e 19, Gálatas 3 e 19. Daí você vai ter a palavra paraptoma, o significado é abandonar o caminho certo. Você tem lá em Efésios capítulo 2 e versículo 1, tá? A ideia dessa palavra paraptoma. Daí você tem a palavra amônia, não é aquele produtinho não. A ideia dela é ilegalidade. Você tem 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3, amônia, ilegalidade. Daí você vai ter a palavra azelgeia, que o significado dela é perda de toda a vergonha. Você tem lá em Romanos 13 e 13. Daí você vai ter a palavra no grego adikia, que é ações injustas, o significado. Aí você vai ter lá em Romanos 1 e 29. Então, o pecado ele tem um caráter solidário no contexto da vida humana. Então, quando você pega esses termos e analisa com certo cuidado, você tem aí no manual, você vai perceber, você vai ter uma compreensão
como é a atuação do pecado no contexto da humanidade, tá? Então você vai perceber que o pecado ele é universal, tá? Você tem como ele desvirtua o ser humano. O apóstolo Paulo ele vai colocar três razões da universalidade do pecado, porque eles mudaram o incorruptível em incorruptível, Romanos 1, 23, mudaram a verdade de Deus em mentira, Romanos 1 e 25, e mudar o modo natural por outro contrário à natureza, Romanos 1 e 26. Tá? Está na versão revista e atualizada esta palavra mudar. Tá? Daí, se o pecado é universal, você tem aí o princípio de atuação. Tá? Descrever, então, o poder dominante do pecado. Tá? Quando você analisa aquilo que Paulo diz lá em Romanos 8 e 2, a lei do pecado e da morte, tá? Da qual o pecador é livre, quando ele aceita Jesus ele é livre, então o propósito é dominar os pensamentos, o propósito é controlar os pensamentos. Se domina e controla os pensamentos, a tendência é controlar todas as ações do ser humano. Então esta é a situação da pessoa sobre a lei do pecado e da morte. Tá? Quando você lê Gálatas 3 e 22, diz que toda a humanidade, Deus encerrou, as Escrituras encerrou debaixo do pecado. Daí você vai recorrendo aqui ao objetivo 6, tá? Vai falar sobre relacionar a experiência de Paulo em Romanos 7 com a sua vida antes e depois da conversão. Tá? Então, você tem a experiência de um descrente e você tem a experiência de um crente. O divisor é a cruz, a morte e a ressurreição. Crucificação e ressurreição. Então, o foco aqui é como lidar com o problema do pecado. Salvo é livre do poder do pecado ou da lei do pecado. Não está livre da presença do pecado. Tá? Então, o pecado não tem domínio sobre você, mas ele está presente, ele está diante de você. Então, você tem que lidar com essa situação. E o capítulo 7, realmente, ele vai demonstrar essa questão. Tá? Então, ele vai mostrar a origem do pecado, tá? Que então a origem do pecado ela está inserida na expressão armatia, tá? Que é errar o alvo, errar o intento do padrão de Deus, aonde desencadeia todas aquelas outras palavras que dão significação ao pecado ou à conduta pecaminosa do ser humano. Então você tem aí essa tendência da humanidade, tá, para o pecado. Então você vai perceber que nessa separação, ou nessa consequência que é a separação, o pecado ele é um ato, tá? Tanto na queda do primeiro casal como na morte natural do ser humano. Tá? Você pega Romanos 6 e 23, você tem esta ideia, tá? Que o salário do pecado é a morte. Daí você tem que o pecado é um estado, estando vós mortos em ofensa e em pecado. Tá? Você vai pegar essa referência em Efésios 2, 1 e 5. Trata de uma experiência presente em toda pessoa não regenerada. Tá? Ela está morta nos pecados. É um vínculo entre pecado e morte. Não tem como a pessoa separar pecado de morte, porque o salário do pecado é a morte. E você vai ter aí um quadrilátero que o apóstolo Paulo ele apresenta, que o pecado como um arguilhão da morte, o pecado é a causa da morte nos três aspectos teológicos, que é a morte espiritual, a morte física e a separação eterna de Deus, tá? E aí você vai ter também o pecado como uma recompensa ou um pagamento,
tá? E o pecado como um operador ou como um agente que está atuando, tá? Então, quando você pega o Novo Testamento, você vai ter duas palavrinhas, morte e chegar ao fim, tá? Que vai demonstrar essa ideia de separação entre o homem e Deus. Então, quando a pessoa que está morta espiritualmente, ela chega, sem se arrepender, ela chega na morte física, sem arrependimento, sem conversão, ela está fadada à eterna morte, à eterna separação, tá? Então ela vai ressuscitar para a sua condenação eterna. E por último, você tem aí a ira de Deus, que é o último objetivo, explicar a ira de Deus, tá? Que a ira de Deus é uma algeriza por toda injustiça, é o desprezar a indignação divina contra a equidade, contra o mal, tá? Então, quando a pessoa ela despreza a Deus, então Deus, a ira de Deus é como a sua hostilidade pessoal contra o mal ou como a santa reação de Deus diante do mal, tá? Então você vai, quando você vê Deus, ele se apresentando no Evangelho, tá? Dizendo, a mim pertence a vingança e eu a retribuirei. E quando Deus chama o pecador não regenerado de filho da ira, ou filho do pecado, filho da ira, é porque vai chegar um momento em que Deus vai desencadear toda a sua ira sobre o pecador. E essa ideia, ela está explícita lá no capítulo 20 de Apocalipse, no julgamento do grande trono branco, depois de passar pela averiguação que o nome não está no livro da vida, as obras, as pessoas serão lançadas no lago de fogo para o tormento eterno, tá? Então que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus. Amém.